Ok, então vamos mostrar como é que faz os tratamentos biométricos aqui, principalmente agora no começo, a PCA. Né? Primeiro a gente tem a matriz de dados, como eu ensinei a fazer lá no outro vídeo. Agora, se a matriz tiver mais de uma aba, é bom a gente corrigir e deixar apenas uma planilha com apenas uma aba. Tá? Então, para isso, eu vou copiar aqui os dados, Ctrl C, e, e vou colar. Vou dar um Ctrl O para gerar uma nova matriz, um novo documento do Excel. Vou ver. Então, tá aí. Os dados têm que estar nesse formato. Nome da amostra, e essa é a primeira amostra. Então, ela foi uma amostra armazenada. Esse aqui são alimentos armazenados em dias diferentes, o dia de armazenamento, onde foi armazenado e esse parâmetro de idade, né? Esse aqui é ovo, então é relacionado à idade das galinhas. Tá? Então, aqui todas as amostras têm esse formato, né? Tem algumas amostras aqui, deixa eu ver. A princípio vamos usar aqui todas as amostras, né? Teve algumas aqui que tiveram problemas, que eu já anotei, né? Olhando pelo Topspin, eu anotei que essas três amostras estavam mais baixas que as outras quando a gente sobrepunha, né? Sobrepondo todas, elas ficaram mais baixas. Então, naturalmente, são essas três aqui. Essas duas aqui e essa aqui que está com shimmy ruim. Então, vou observar se teve algum problema na aquisição dos dados. 9AP2. Então, vou pegar uma aqui, ó. Geralmente, quando está baixa, o espectro está baixo, ou é porque o NS foi pequeno, ou o RG foi pequeno. O NS padrão aqui foi 16, né? Deu 1 de 8. Então, vamos lá ver na 9, amostra 9AP2. 9AP2. O NS foi 16, ok. Mas o RG, que era para ser 28,5, para essa amostra 9AP2, o RG foi 14,2. Então, a gente pode corrigir, né? Não é o ideal. O ideal é obter todas com o mesmo RG, né? Mas, como a área depende linearmente do RG, né? Quanto maior o RG, maior a área, então a gente pode fazer essa correção, tá? Então, qual é a correção? A correção é que eu preciso multiplicar as áreas dessa amostra 9AP2 por 25, 28,5 e dividir por 14,2, tá? Praticamente o dobro, né? Vou ter que dobrar. Por isso que ela ficou bem mais baixa que as outras. Aqui nós temos a 29, 9AP2 e uma outra que não teve problemas. Se eu aumentar o espectro dela até atingir a intensidade do outro aqui, vai ver que foi perto de 2, duas vezes, né? Então, as áreas dessa amostra ficaram duas vezes menor do que o que deveria. Tá? Então, precisaria fazer isso. Uma outra alternativa é a gente fazer algum processamento, alguma normalização, tá? Onde a gente divide cada pico, em vez de eu trabalhar, por exemplo, com esse pico aqui, com a área dele, né? Eu trabalho com a área desse pico dividido pela área total do espectro.
é um tipo de normalização. Normalizar pela área. Tá? E aí, o que vai acontecer? Os espectros que foram adquiridos com um RG mais baixo, eles têm uma área total do espectro mais baixa. Então, eu vou pegar a área do pico e dividir por um valor pequeno. Tá? Então, essa normalização ela é útil nesse sentido. Quando a gente tem diluições diferentes, ou quando a gente tem algum problema na aquisição, que o espectro ficou todo ele mais baixo, aí a gente faz esse tipo de normalização. Muito comum. Tá? Ou a gente pode rodar a quimiometria sem essa amostra, e depois a gente faz depois que a gente descobrir qual é a diferença entre as amostras, a gente tenta aplicar nessa, né, considerando isso, que ela dá uma amostra com sinais mais baixos, não porque seja menos concentrada, mas sim porque foi adquirida assim com condições diferentes. Então vamos lá, né? Lá na planilha do Excel. Além dela, vamos ver quais foram as outras. 29 a G2. 29 a G2. Vamos ver aqui o RG. Durante a aquisição tem alguma coisa anotada aqui, RG 14.2, mas como a massa foi menor, preferimos trabalhar com RG mais alto. Tá. Então, RG... Ah, tá. Nesse caso aqui já tem uma outra 29AG2 apropriada. Aqui, ó, 29AG2. 29AG2. Ah, tá. Ok. Então, essa daqui que é a que tem o RG baixo. Ó, vou até fazer o seguinte aqui, ó. Só para ilustrar. Se eu divido a área aqui dessa por essa, ou melhor, vou inverter aqui, né? Tirar a área da maior pela menor, tem que dar aí perto de 2, né? 2.2. Você... Para todos os picos, ela ficou aí perto de 2 vezes mais alta aquela amostra onde o RG estava mais alto, né? A 9 não foi feita com RG apropriado, foi feita só com RG baixo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou apagar essa, né? Vou tirar ela aqui da... E a 9, cadê você? 9 a P2, que também ficou mais baixa. E essa aqui também está baixa, parece. É quando são picos muito baixos, a gente não dá para confiar muito no, porque o ruído fica quase do tamanho da área, né? Mas vamos lá, 20, a 9AP2. 9AP2, ela eu vou ter que multiplicar por 2. Vamos lá, 9AP2, vou inserir aqui. C, Ctrl V. Então, a área vai ter que ser essa vezes 28,5 dividido por 14,2. Ctrl C. C, como eu quero apagar essa coluna, essa linha, se eu apagar, aí essa aqui que está uma fórmula vai dar problema. Então, eu tenho que tirar a fórmula daqui. Colar especial, colar valores. Ok. Pronto, agora como esse valor aqui é um valor, não é mais uma fórmula, eu posso apagar de cima. Então,
Então, basicamente, o problema maior aqui agora é essa 93CP4, que está com um shimmy muito ruim. 93CP4. Às vezes, o shimmy fica ruim, o sinal sai mais baixo, né? Vamos comparar aqui, ó. Essas duas amostras. Uma com shimmy bom, que é essa vermelha, e essa azul com shimmy ruim. Primeiro, às vezes, o shimming está prejudicando mais o TMS, mas não está prejudicando tanto os outros sinais. E uma outra coisa é que a amostra com shimmy ruim, ela fica baixa em intensidade, mas fica mais larga. Então, dependendo da integração que a gente fez, a própria integração corrige isso. Tá? De qualquer forma, a gente já fica com esse alerta de que a amostra 93CP4, ela teve esse problema na aquisição, né? Então, eventuais separações de grupos devidos a ela podem ser por isso. Dependendo do caso, a gente vai tirá-la depois, né? Na hora de for fazer o tratamento quimiométrico. Então, tá aí, né? Tem que estar nesse formato, ó. O nome da amostra e aqui as condições, né, de cada amostra, e aqui a área em cada deslocamento químico. Para facilitar também, a gente transforma aqui, ó, geladeira e prateleira. Vamos chamar geladeira de 0 e prateleira de 1. E aí depois a gente pode fazer tratamentos envolvendo essa variável. A gente chama isso de codificação das variáveis. E a gente está originando uma dummy variable, uma variável que é convertida, né? Não é 0, não é 1, mas a gente usou esse código para poder fazer cálculos. E não dá para calcular usando geladeira e prateleira. Então, como é que a gente faz? Ctrl U, substituir geladeira por 0, substituir, e prateleira, ponto. Os dias aqui não tem problema, já está numérico, né? E a idade das galinhas também. Tá? Então, vamos lá. Vou dar um Ctrl B, salvar. Aqui nessa pasta. Data. No software, Unscrambler, e importar. Importar dados do Excel. Aí, né? Já importou tudo certinho. Vou colocar aqui storage time. Não, na verdade aqui é storage. Né? Vou colocar estoque. E aqui storage time. Aqui chicken age. É bom a gente já colocar de uma forma que já fique pronto para o artigo, né? Que a gente já gera as figuras e pronto, né? Não precisa escrever em português, depois tem que traduzir, né? Então, tá. Né? A princípio, vamos fazer logo uma PCA. O que é a PCA? Olha, nós temos aqui muitas variáveis, né? As variáveis aqui nós temos aqui, ó, 57 amostras, 57 linhas, né? Por 52 colunas. Então, nós temos 52 colunas. Essas aqui não são de espectro, né? E essas aqui são de espectro. Essas em diante. Então, nós temos aí 49 de espectro.
né? 49 picos cujas áreas estão aqui, são esses valores numéricos. Se a gente quiser observar todos esses dados juntos, não tem como, né? Essa tabela gigante aí que não dá para extrair muita informação. A gente poderia, por exemplo, plotar essa variável com essa. Vamos ver aqui. Ó, então, né, aqui, cada amostra, ó, a amostra 21CP2, ela tem essa intensidade aqui da variável, essa área do pico em 7,53 e essa área do pico em 7,46. A gente vê que à medida que cresce que as áreas aqui desse pico em 7,53 crescem, as outras também crescem, né? Quer dizer, dá para passar uma reta aqui, né? E vai ter um certo grau de correlação. Não é muito alto, mas deve ser aí pelo menos uns 0,8, 0,7, né? Relativamente alto. Mas, então vejam aqui sobre a utilização do software. Se a gente fecha aqui, ele continua aqui, tá? Se a gente quiser desaparecer com isso, a gente apaga, clica no delete aqui com a figura selecionada. Mas como é que eu veria mais que duas? Tem três, né? Vamos ver aqui, 3 variáveis ao mesmo tempo, aí já é essa dispersão aqui em 3D. Ok? Aí, né, as áreas desse pico versus esse. Pelo jeito também está correlacionado, né? Os 3 estão correlacionados. Tá? Então, percebam que, embora nós tenhamos aqui 3 variáveis, a gente poderia passar uma reta aqui, ó, nesse sentido, que essa reta estaria capturando a maior parte da variação dos dados. Qual é a maior parte da variação dos dados? Veja, olha a diferença dessa amostra que está extrema com essa, né? Então, daqui para lá, nós temos uma grande variação dos dados. Aqui na vertical, aqui, ó, se a gente pensar nessa reta, né, um outro eixo perpendicular a esse estaria captando essa informação aqui dessa variação aqui que vai dessa extremidade até essa. E por fim, nós poderíamos traçar um novo eixo aqui também perpendicular, né, aos outros dois, que seria capaz de explicar essa outra variância aqui de profundidade. Mas percebam que a grande variância dos dados está numa direção só. Tá? Os dados estão bem espalhados numa única direção. Nas outras, é como se fosse uma nuvem que é muito comprida e fina. Tá? Então, se a gente sabe, se a gente coloca um novo eixo nesse sentido desse comprimento da nuvem de dados, a gente, só com uma variável, a gente consegue entender a dispersão dos dados. Tá? Então, essas outras fontes de variação, na vertical e na profundidade, são muito pequenas diante dessa variação maior. Então, a PCA, ela faz isso. Existe uma matemática por trás, né, que nós não vamos nos debruçar aqui, mas existe uma matemática que traça novos eixos, a partir dos que nós já temos, ela traça novos eixos, sendo que o primeiro desses novos eixos, ele está orientado na direção da maior variância dos dados. O segundo eixo, que é a segunda PC, tá? Então, cada eixo é uma PC, é uma componente principal. Tá? Então, a segunda componente principal, a PC2, ela é perpendicular à primeira e explica a segunda maior fonte de variação dos dados. Tá? Então, aí o algoritmo ele vai procurar aqui, então aqui já está explicado, nessa direção já está explicado. Qual é o novo eixo, a inclinação desse novo eixo
aonde deve ser de modo que ele explique a maior flutuação dos dados. Deve ser mais ou menos assim, ó, tá? Então, um eixo está assim, né, que é essa direção principal aqui, o outro deve estar aqui. E aí um terceiro que estaria perpendicular aos outros dois, né, aí já não tem mais como fugir, né, ele vai estar numa posição aí dependendo da primeira e da segunda, porque é a única orientação possível que resta. Aí sim, então as três PCs explicam juntas 100% da variação dos dados, né? Por quê? Porque os dados têm três eixos. Então, se eu uso novos três eixos, eu vou explicar 100% da variância dos dados. Porém, geralmente, a gente faz o seguinte, a gente pega vários eixos, né? Não só esses três eu estou usando aqui didaticamente, mas a gente pega vários, dezenas, centenas e às vezes até milhares de variáveis, faz a PCA e observa os dados em 2 PCs, em 3 PCs. Tá? Então, a gente nunca vai contemplar toda a variância dos dados, a gente sempre vai contemplar 95, 98, mas nunca 100%. Porque para ser 100%, a gente precisaria usar tantas componentes principais quantos eixos originais nós tivermos. Então, se fosse usar todas as componentes principais, não teria nenhuma vantagem, né? Era só plotar mesmo os dados brutos. Então, a vantagem da PCA é que ela resume os dados, ela muda, assim, ela permite uma visualização dos dados de modo que os eixos são na orientação da variância, das principais fontes de variância dos dados. Então, se nós tivermos aqui nesse grupo um pico que varia muito, tipo assim, ele sai de 0 até 1 bilhão, ele varia muito, né? Dependendo da amostra, ele pode ter uma área muito alta, e dependendo, ele pode nem ter área. Esse pico, essa variável, né, que é esse deslocamento químico, ele vai ter um impacto no algoritmo da PCA maior do que aquele que não flutua nada. Vamos supor que tem um eixo, um pico aí, né? O pico do cloroforme. Tá? De uma amostra para outra, a gente não espera que ele flutue muito. Por quê? Porque todas as amostras foram preparadas no mesmo cloroforme. A quantidade de cloroforme é fixa. O que vai variar ali é porque o tubo é mais grosso, é variação aleatória, né, dos dados, mas não tem assim uma fonte de variação nesse pico de cloroforme muito alta. Então, esse pico, ele não vai, essa variância aqui, essa pequena variância de um sinal, de uma amostra para outra, ela não vai estar presente, espera-se que não, né, nas primeiras PCs. Então, as primeiras PCs, elas vão captar a maior fonte de variação dos dados e, imagina, se um sinal ele está correlacionado com o outro, né? Como foi o caso que a gente viu aqui, ó. Esses três sinais eles estão correlacionados, né? Quando a gente aumenta uma amostra que tem alta concentração desse pico aqui, também tem alta desse e tem alta desse outro, né? Se a gente observar aqui, ó, essa amostra aqui, 45 PB3, ela tem alta intensidade, alta área desse pico, né? Tá lá na esquerda, né? Olha, aqui tá, a gente for olhar aqui, ó, nesse eixo, é que ele não tá mostrando aqui os valores, né? Mas acredite, né? Esse composto aqui, essa amostra, ela tem alta área desse pico em 7,49, desse aqui também em 7,36, olha a área, 80 mil, né? Mais alto do que 20 mil, 30 mil. E também desse aqui, 7,55, olha, da esquerda para a direita está aumentando a área, então ela tem alta concentração desses três compostos. Então, na PCA, quando um eixo está orientado na direção de uma certa
variável, tipo, quando uma variável é importante, ela tem mais flutuação dos dados nela, mais variância nela, automaticamente ele também está orientado na direção das outras variáveis que se comportam igual a essa primeira. Tá? Então, por exemplo, se eu traçar um eixo aqui, uma PC aqui, ela vai tanto explicar esse pico, quanto esse, porque os três são parecidos. Né? Se os três são parecidos, uma PC que explique explica as outras também. Então, aqui, a gente vai, com esses dados brutos, fazer a PCA, né, o cálculo da PCA, e observar em poucas componentes principais qual é o comportamento dos dados. Por quê? Pode ser que a maior fonte de flutuação dos dados, tipo assim, por que o pico está aumentando muito de uma amostra para outra? Pode ser que seja justamente em decorrência dos tratamentos que a gente aplicou na amostra. Tipo assim, você colocou a amostra na geladeira ou na prateleira. Colocou na geladeira, a composição permaneceu constante durante o tempo. Na prateleira, depois de 30 dias, os picos aumentaram, uns diminuíram os outros. Então, se houve isso, se essa mudança foi devida a esse efeito que nós estamos observando, então, quando a gente fizer o plot da PCA, né, quando a gente plotar a PCA, colocar ela em representação gráfica, as amostras também vão estar separadas dessa forma. As prateleiras num lugar e as geladeiras em outro. Tá? Alguma dúvida aí, Pedro? Você que está acompanhando ao vivo aí. Não, Jorge, tá de boa ainda. Muita informação, mas tá de boa. É assim mesmo. Com o tempo vai familiarizando. Então, o que nós vamos fazer? Fazer a PCA aqui, né? A PCA, lembrando que é um dos tratamentos estatísticos que a gente faz, né? O mais básico, provavelmente. Porque, vejam, os dados vão ser orientados de acordo com a maior variância deles. Mas pode ser que a maior variância não seja em virtude daquilo que a gente está querendo observar. Eu estou querendo ver a diferença entre geladeira e prateleira, mas, na verdade, o que fez variar mesmo os dados foi a própria genética da galinha. De uma para outra já variou demais. Então, a PCA pode não mostrar para a gente uma separação dos espectros das amostras devida ao fenômeno que a gente quer observar. Ela não quer saber disso. Na hora que eu rodo a PCA, eu não vou informar para ela essas informações aqui de tempo de estocagem, de tipo de estocagem. Nada disso eu vou informar. Tá? É uma análise, portanto, não supervisionada. É uma análise não supervisionada. Esse termo é importante. Tem grupos de testes estatísticos supervisionados, que é aqueles que a gente fala assim, ó, olha, eu quero fazer um cálculo aqui, eu quero que você, software, me retorne uma separação desse grupo com esse. Aí o software vai tentar achar essa separação, né? Ele vai procurar alguma coisa que varie no espectro junto com a variação do grupo. Mas a PCA não é o caso. A PCA a gente só vai informar para elas, olha, as áreas são essas. O que você vê aí? Aí, se a gente der sorte, a gente observa alguma coisa relacionada com o fenômeno que a gente está monitorando. Então, vamos lá. Para fazer, essa é uma tarefa, Analyze, PCA, Principal Component Analysis. Aí, quais são as linhas? Vou deixar rodar com todas as linhas. E quais são as colunas? Todas? Não. Por quê? Porque essas três aqui eu não quero adicioná-las ao modelo. Tá? Então, as colunas eu vou definir aqui. Olha, sempre que a gente vai fazer vários e vários testes. Sempre o espectro é daqui para lá e aqui não é espectro.
Então, eu já vou criar logo um subgrupo aqui dessa matriz chamado espectro. Para isso, eu seleciono aqui essas três. Na verdade, eu quero selecionar as outras, né? Então, em vez de selecionar aqui e ir arrastando até ela chegar lá no final, em vez de fazer isso, eu seleciono aqui da 1 a 3, peço para ele inverter a seleção. Esse é o nosso spec. Quando criar. Por que criar? Porque aí depois, várias vezes, eu posso usar esse subconjunto aqui. Tá? Ele já está definido. Ok? Centrar na média? Sim. Então, por que centrar na média? Porque tem que ver lá, né, na literatura, mas sempre a gente centra na média, porque senão a primeira PC ela vai ficar orientada, ela vai separar em função da média. Tá? Então, as amostras que têm, os picos que têm média mais alta vão ficar, vão ter um peso maior no modelo. Então, para a gente não ficar preso nessa magnitude dos dados, a média das variáveis, a gente pede para centrar na média. E quando a gente faz isso, ele coloca a média no zero, algumas amostras estão com média acima e outras abaixo. Né? Algumas amostras estão com a área acima e outras abaixo da média, né? Mas aí a gente vai ver só essa flutuação, não vê a média em si. Aqui, se quiser dividir pelo desvio padrão, tá? A gente pode tentar com e sem. O que é a vantagem desse pré-tratamento aqui? Ó? Esse peso que a gente dá para a variável de dividir pelo desvio padrão. A vantagem é o seguinte, que as amostras que têm um desvio padrão mais alto, por exemplo, os picos mais intensos aqui do top spin, ó, aqui, esse pico aqui, ó, mais intenso, né? Vou colocar aqui para ó. Esse pico, ele tem uma área muito maior do que esse pico. Então, geralmente, o desvio padrão dele é maior do que esse. Então, para corrigir essa distorção de que o modelo da PCA vai ficar impregnado do desvio padrão, né, da magnitude dos dados, o modelo da PCA ele vai mostrar uma maior flutuação devido a esse pico. Não porque esse pico tenha promovido que ele tenha dois grupos, mas simplesmente porque a área é maior mesmo. Então, para corrigir isso, a gente divide cada coluna aqui, ó, cada grupo desses pelo desvio padrão. Esse é um pré-tratamento que a gente pode fazer, que é chamado de autoescalonamento. A gente centra na média, né, que sempre pode fazer, e divide pelo desvio padrão para corrigir essa magnitude da variância, essa dependência das variâncias com a magnitude do sinal. Mas a gente pode tentar sem e com. Tá? A gente faz vários testes, os que a gente observar uma melhor separação, a gente emprega. É assim que se faz. Então, vamos fazer sem, né? Primeiro. Next, validation. A gente vai observar só os dados. A gente não quer usar esse modelo para validar a separação dos grupos, né? Por enquanto, não. A gente nem sabe se os grupos se separam, né? Então, essa validação a gente deixa aqui pode deixar no leverage ou no cross validation, tanto faz, né? A gente não vai se ater a essa validação. Next, aqui tem alguns algoritmos diferentes para fazer a PCA, tá? É o cálculo que ele faz com a matriz matemática, que para a gente aqui não tem muita diferença, não. Mostrar? Sim. Tá, então, nós temos aqui, ó, PC1 e PC2. Os dois eixos que mais explicam variância.
O primeiro eixo explica 98% da variância e o segundo explica 1% da variância. Então, as amostras, elas têm 49 variáveis flutuando. Mas esse total da variância, ele é bem representado por dois eixos. Dois eixos já conseguem captar 99% da variância. Tá? Mas, ok, talvez isso seja devido ao fato de que esses picos maiores, eles sejam correlacionados entre si. Se eles são correlacionados entre si, então a PC1 está orientada na direção dessa maior variância que capta a flutuação de todo mundo, quase. Agora, vamos ver o seguinte, vamos ver se a gente consegue algum indicativo de separação aqui das amostras. Olha, quando a gente faz a PCA, a gente tem os dois principais, as duas principais figuras de mérito são os scores e os loadings. Tá? Esse também da variância explicada é importante. Quanto da variância está sendo explicada em cada eixo. Então, aqui a gente já viu aqui, ó, que 98,3% da variância está explicada pela PC1, mais 1% da variância aqui, né, está sendo explicado por EC2, totalizando 99,3%. 3 PCs explicam 99,7% da variância. Tá? Esse gráfico é importante. E aqui nós temos a separação das amostras e a quais sinais se devem esses eixos. Ora, PC1, que é esse eixo X aqui, ele mostra uma grande separação em razão desse sinal 0,75. Vamos ver lá quem é 0,75. 0,75 é esse sinal aqui. 0,75. Então, ele que é o que está sendo o maior causador da separação das amostras. Esse sinal, que não é tão intenso. É interessante. Vamos ver outras coisas importantes. Ora, esse gráfico de influência também é legal da gente ver, porque ele mostra amostras que são grandes responsáveis pelo modelo da PCA. Então, essas amostras aqui, essa e mais essas outras duas, outras 3, elas tiveram um peso grande, elas alavancaram muito o modelo. Né? Então, geralmente, a gente tem que observar se elas não são outliers. Pode ser que uma dessas amostras, em vez de adquirir com o NS16, a gente adquiriu com o NS128. Então, isso faz com que o modelo a PCA vai explicar muito bem essas amostras, porque elas são diferentes demais das outras. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aqui o gráfico, talvez o mais importante, né, é o dos scores. Então, recapitulando, os loadings mostram quais são os sinais que mais discriminam. O gráfico de influência é bom para a gente ver quais são as amostras que têm mais impacto. Deixa eu ver aqui. Aí. E agora, esse aqui que mostra a separação das amostras. Então, vamos ver se a gente consegue ver alguma tendência aqui nas amostras de se diferenciarem devido à estocagem, ou ao tempo de estocagem, ou à idade da galinha. Ó, vou renomear aqui a PCA. Quando a gente vai fazendo novos cálculos, eles vão aparecendo aqui embaixo. Tá? Vou colocar aqui, ó, renomear, vou colocar PCA sem auto-scale.
Não, eu estou misturando, né? Eu vou colocar PCA no auto-scale. Quer dizer que foi feito sem auto-escalonamento. O Zoom tem um tempo que ele fica gravando, né? Não sei, vamos tocando, qualquer coisa a gente divide depois o vídeo. Então, a gente clica com direito aqui no gráfico dos scores e pede para agrupar as amostras. Como assim agrupar? Não é que ele vai recalcular o modelo e colocar em grupos, ele vai simplesmente colorir as amostras de acordo com o grupo a que pertençam. Aqui. A gente vem aqui, ó, a gente quer que ele separe os grupos de acordo com essa variável, que não é uma variável interna. Interna é o espectro, né? Ó, o espectro só tem esses picos aqui, né? A gente poderia, por exemplo, pedir para separar de acordo com esse 0,75. Ó, então ele separou em dois grupos. Tem as amostras aqui com alta, um valor em PC1 alto e PC2 e PC1 baixo. As de PC1 alto coincidem com esse grupo aqui de 0,755, né? Que ele está provavelmente ou mais alto ou mais baixo, né? Se a gente quiser ver exatamente, a gente vem aqui no Advanced, olha. Então, eu pedi para separar em dois grupos, ele separou. No primeiro grupo, tem áreas que vão, esse grupo azul, áreas que vão de 1,49 a 1,67. Vezes 10 a 9. Né? E no segundo grupo, tem amostras com áreas do pico em 0,75, que vão de 1,67 a 1,89. Então, as vermelhas, né, são as áreas maiores. Então, isso foi só para mostrar aqui, mas que realmente, né, essa grande variação dos dados aqui em PC1, ela se deve a esse pico. Mas não é isso que eu quero ver. Eu quero ver o quê? Separação das amostras com base ou no tempo de estocagem, ou no tipo de estocagem, ou na idade da galinha. Então, vamos colocar aqui na estocagem, se é geladeira ou prateleira. Geladeira em vermelho, prateleira em azul, ou vice-versa, né? Não dá para ver nenhuma separação aqui, ó. As azuis estão do lado direito e do lado esquerdo, em cima e embaixo. Então, não mudou nada. As vermelhas também estão do lado direito, esquerdo, em cima e embaixo. Não consigo ver grupos azuis e grupos vermelhos. A prateleira está junto com as geladeiras. As amostras não estão separadas dependendo do jeito da estocagem. A gente pode, então, dar uma olhada aqui, ó, na PC3. A gente só clica aqui nesse gráfico e aperta para cima. Olha, PC3 também não mostrou separação. PC3 com PC2 também não. Vamos um pouco mais. PC4 com PC2 não. PC4 com PC3 não. E aí a gente pode brincar com isso, né? Até ver se consegue enxergar alguma coisa. Não enxerguei nada. Então, vamos voltar aqui para PC1 versus PC2 e tentar separar, né, o grouping em função do tempo de estocagem. Aqui não vi nada, vamos aumentar os grupos. Por que aumentar os grupos? O tempo de estocagem tem aqui de 0 a 30, né? 0, 10, 20, 30. Vou colocar aqui em 4 grupos para ver se a gente observa alguma coisa. Nada, né? Olha, aqui nós temos a estocagem mais alta, que é esse azul clarinho. Temos aqui... a gente pode colocar aqui uma legenda. Properties.
legenda, visível, aplicar, ok. Então, aqui as amostras com mais baixo tempo de estocagem, esse azul escuro, depois vermelho, depois verde, depois... que também não mostrou nenhuma tendência de separação. Vamos ver, então, PC2 versus PC3, também não. PC2 com PC4, não, e PC1 com PC3, não. PC3 com PC4, não. Enfim, não vimos nada que esteja associado com essas duas variáveis, né? O tempo de estocagem, a idade das galinhas. Não, na verdade, o tipo de estocagem e o tempo de estocagem. Vamos ver se conseguimos associar com a idade das galinhas. Grouping. Chicken age. Vou colocar, então, aqui uns 3 grupos, né? Galinhas mais novas, mais velhas e intermediária. A idade intermediária. Ok. Vamos ver, a princípio, PC1 com PC2. Ó, aqui já está aparecendo alguma coisa, né? Ó, as galinhas mais novas, elas têm uma tendência aqui de estarem em PC2 inferior. Tá? As galinhas novas, parece que elas tiveram esse comportamento, né? Para despoluir aqui, eu vou tirar o label aqui do point, tá? Ou seja, o rótulo aqui do ponto. Feito, properties, point label, tira o visível, aplica OK. Tá? Então, a gente vê sim uma certa tendência, né? Essa tendência, qual é a tendência? É desses sinais aqui, ó. A gente olha sempre scores junto de loadings. Essas amostras azuis estão embaixo em PC2. Esses deslocamentos químicos, né? Esses sinais aqui, ó, 2.26. A área do sinal em 2.26, ela é mais alta para essas amostras em azul do que para as vermelhas e verdes. Tá? Então, grupos de amostras que estão numa certa região do gráfico, dos scores, eles estão associados, eles têm uma maior intensidade dessas variáveis que também estão nessa região do gráfico. E o contrário também vale. Ó, esse sinal em 2,31, ele tem mais baixa quantidade no caso das amostras aqui das galinhas mais novas, né? Essas amostras aqui, 36 a 47. Vamos fazer o sample. Não, vamos tentar aqui primeiro. Ó. PC1 com PC2, já foi. Então, as amostras não estão muito separadas em PC1. Tem amostras de galinhas novas também em PC1 à direita e à esquerda. Ela está mais separada em PC2. Tá? Então, vamos testar PC2 com PC3. PC2 com PC3. Realmente é apenas um indicativo, né? Mas a gente tem que achar alguma coisa mais substancial. Tá? Essa diferenciação aqui em PC2 está muito fraca ainda. Né? Vamos tentar fazer um agrupamento apenas com 2 idades e não 3. Tá? Ó, tá muito fraca mesmo esse achado. Dá para ver alguma coisa? Dá para ver, né? As galinhas mais novas se agruparam em PC2 negativo. Né? Tem algumas exceções aqui, mas a tendência geral é essa. E as galinhas mais velhas
se agruparam em PC2 positivo. PC2 negativo, portanto, elas têm maior intensidade desses sinais e menor desses. Vamos tentar, então, com aquele pré-processamento do autoescalonamento. Tasks, Analyze, PCA. Quero apenas usar o espectro. Next. Agora eu venho aqui nas variáveis e aplico para todas, né? Eu vou no all. Para todas, eu quero dividir pelo desvio padrão. Dividir a área pelo desvio padrão. Next. Finish. Aí aqui já vou renomear PCA Scaled. Autoescalonado. Aqui já estou vendo dois grupos de amostra bem separados, né? Vamos ver a que se refere essa separação. Grouping. Será que se deve à idade da galinha ainda? Vamos ver. Não muito, né? Vamos ver se é devido ao tipo de estocagem. Também não. Ao tempo de estocagem. Vamos colocar mais níveis aqui, né, no tempo de estocagem. Também não. Então, vamos tentar aqui separar pela idade das galinhas 3 níveis. Ok, vamos ver então PC3 com PC2. Não tá uma boa separação, né? Então, mas PCA, ela não é mesmo obrigada a mostrar separação. Ela vai mostrar a maior variância dos dados. Tá? E então a gente vai testar com outras técnicas, como a PLSDA. Essa sim é uma técnica que procura já no algoritmo do teste encontrar correlações entre o fenômeno observado e os espectros. Portanto, é uma técnica supervisionada. Talvez ela se aplica melhor a esses casos que a gente tem 2 grupos, galinhas novas e galinhas velhas, ou 3 grupos, galinhas novas, de idade intermediária, idade mais avançada. Em que a idade implica no espectro? Então, isso é para a próxima aula. Mas, aqui sobre a PCA, é isso, né? A gente ainda pode tentar alguns outros pré-tratamentos, tá? Vamos ver aqui, ó, o pré-tratamento da normalização da área. A gente vem aqui, tasks, transform, normalize. Quero normalizar o espectro. Pode ser pela normalização da área. Tá? Tem uma série de normalizações possíveis. Eu posso normalizar pelo pico do cloroforme? Posso, né? Eu teria que achar aqui qual é o pico do cloroforme. E tem esse Unit Vector Normalization, que também é usado, né? E que, às vezes, dá resultados bons, que divide cada sinal eleva ao quadrado e divide pelo somatório quadrático de todos os sinais de cada amostra. Né? Vamos ver se ele resulta em alguma diferença. Tá, então, como foi só o espectro, ele não bagunçou aqui, né? Essas 3 variáveis que não são espectro. Tá? E, então, tem picos que ficaram 0, né? Porque a intensidade dele era muito baixa comparada com a intensidade total do espectro. Né? Isso pode ser um problema. Mas vamos ver o que dá aqui a PCA. Tasks, Analyze, PCA,
Spectrum. Next. Next. Finish. Made. Vamos ver 2 grupos de galinhas só. Também não está em separação. Tá? Ó, PC3 com PC2 não, PC3 com PC1 muito tênue essa discriminação, né? Não ficou boa. Mas enfim, né? Isso é apenas para mostrar mais a aplicação do software e da técnica, né? Não é para terem. Então é isso, pessoal. Até a próxima.